Bom dia, minha gente. Pessoal, vamos ter mais uma aulinha aqui em matemática. Aula número 10. O assunto é o quê? Medidas de comprimento, massa, tempo e temperatura. Ou seja, vai ser uma aula bem comprida, certo? Vamos lá. Nossa escola para vocês, né? Gente, olha só que interessante. Eu trouxe aqui algumas figurinhas de um animal. Que animal é esse? Uma cobra. Agora percebam só. Elas podem ser grandes, pequenas. Elas têm o tempo de nascimento, certo? O que diferencia uma grande de uma pequena, por exemplo, também, além do comprimento? O peso, né? Com certeza essa grande aqui é bem maior que a pesada, ou que a pequenininha, certo? E aí é interessante nós trabalharmos as medidas de comprimento, certo? Na verdade a gente já trabalhou, que são metro, decímetro, certo? Quilômetro. As medidas de massa, muito semelhante também à de comprimento, são a grama, quilograma, decigrama, certo? Tempo, a gente vai tratar aqui sobre as datas e as horas. E temperatura, a nível de ensino fundamental, vamos tratar aqui só do grau Celsius, mas existem outras escalas, tipo a Kelvin e a Fahrenheit, que vocês vão ver no ensino médio. Mas não me preocupe com isso, certo? Vamos lá. Aqui, ó, outra imagem interessante, certo? Das unidades de medida. Vê só. Uma cobra, por exemplo, que é o animal que a gente está como exemplo aqui, tratando, ela pode ter diferentes medidas de comprimento, 8 metros, por exemplo, poderia ser aquela pequenininha ali, que tem alguns centímetros, certo? Vê só a diferença, metro, centímetro, né? A gente tem também o peso, que pode ser dado em quilogramas. Vê só, essa cobra aqui, ela tem, por exemplo, 230 quilogramas. E essa pequenininha aqui, com certeza algumas gramas bem menos do que 230 kg, né? E a idade, podendo chegar até 30 anos, por exemplo, certo? Vamos lá. E aí, gente, algumas informações, certo? Pessoal, comprimento, massa e tempo, eles são exemplos de grandezas, certo? Já, por exemplo, o metro, o quilograma e o ano são as unidades de medida dessas grandezas, beleza? Aqui está uma tabelinha com algumas unidades de medida, as grandezas e algumas unidades de medida. Essas aqui, pessoal, não são todas que existem, certo? Comprimento, por exemplo, a gente tem aqui metro, decímetro, centímetro, milímetro, quilômetro. Só que a gente viu também que anteriormente tem o que? Tem o hectômetro, por exemplo, que não está aqui, certo? Massa, a gente tem aqui, ó, grama, miligrama, quilograma, tonelada. Tem outras unidades de medida? Tem também. Por exemplo, quem trabalha em roça vai conhecer o arroba, por exemplo, certo? Mas não esquenta com isso não. Tempo, ano, mês, semana, dia, minuto, segundo, certo? Teria o que? Teria o milésimo, que não chegou aqui, por exemplo. Temperatura, a gente tem aqui os graus Celsius, poderia ser graus Fahrenheit ou temperatura medida na escala Kelvin, mas não se preocupe com isso. E assim em diante, certo? Isso aqui são só alguns exemplos, beleza, gente? Olha só, a gente tratou anteriormente sobre a escala de comprimento, certo? Ou seja, o metro e seus múltiplos e submúltiplos. Trazendo aqui como exemplo uma régua graduada em centímetros, certo? Vê só, é interessante falar que ela começa sempre no zero, certo? E cada marcação, ou seja, daqui para cá aqui, desculpa o desenho, gente, viu? Tem o que? Tem 1 milímetro de distanciamento entre cada marcação, certo? E entre cada número, ou seja, entre o 0 e 1, por exemplo, a gente tem o que? Tem 1 centímetro. Só que 1 centímetro, a gente não tem 10 marcações aqui, certo? E cada marcação pequena aqui é 1 milímetro. Então, 1 centímetro, a gente pode dizer que 1 centímetro equivale a quem? A 10 milímetros pela escala, certo? De uma régua graduada em centímetros, por exemplo. Certo, gente? Essas conversões a gente já viu anteriormente. Isso aqui eu estou só relembrando, trazendo um exemplo novo. Certo, gente? O quilômetro, por exemplo, é um múltiplo do metro e um quilômetro vale 1000 metros, por exemplo. E como é que você sabe converter de uma escala para outra? Certo? A partir dessa regra aqui, ó, das transformações de unidade.
que a gente trabalhou. Se você está em alguma graduação aqui, método, decâmbio, decímetro, sei lá, você vai para a direita, você multiplica por 10 cada vez que você andar uma casa. E se você está em alguma casa e vai para a esquerda, você divide por 10 a cada casa que você andar, certo? E aí, gente, alguns instrumentos de medição são o quê? Por exemplo, são a trena, usadas para medição em metro. Esse aqui, por exemplo, meio diferente aqui, chama paquímetro, utilizado, por exemplo, em marcações de milímetro, certo? Esse aqui, essa reguinha triangular aqui, chama escalímetro. Ela, na verdade, tem 6 escalas nela, certo? É usado bastante na engenharia, em projetos de arquitetura, certo? E para medições muito grandes, não são usados metros, ou não são usadas as réguas, e sim aparelhos de engenharia chamados teodolitos, que serve para ter uma estimativa, por exemplo, em quilômetros, certo, gente? Vamos lá. Isso aqui a gente já viu. E aí vamos fazer umas questõezinhas, ao passar da aula também, para ficar bem claro. Bom, essas questões aqui eu estou trazendo do livro de vocês, certo? Eu quero que vocês pausem o vídeo aqui, entendam a questão, depois copiem também, certo? Fala assim, ó, na aula de Educação Física, 3 alunos são organizados em grupos de 3 integrantes para fazer um aquecimento. E cada aluno do grupo deve percorrer 2 voltas completas sobre o contorno da quadra, representado a seguir, certo? Letra A. Cada volta sobre o contorno dessa quadra tem quantos metros? Vê só, gente. Uma quadra, certo? É uma área simétrica. Ou seja, se eu tenho 27 centímetros desse lado aqui, aqui desse outro lado eu vou ter quantos centímetros? Não, metros. Se eu tenho 27 metros aqui, do outro lado aqui, do lado paralelo, eu vou ter quantos metros? 27. Certo? E aqui, ó, se eu tenho 16, nessa lateral aqui, atrás do gol aqui, eu teria quantos metros também? 16 metros. Certo? Ele fala assim, cada volta sobre o contorno dessa quadra tem quantos metros? Pessoal, isso aqui também poderia ser uma questão de perímetro, que vocês vão estudar mais adiante, certo? Mas o contorno, certo, disso aqui vale quanto? 27 metros desse lado aqui, né? Mais 16 metros desse lado aqui, mais 27 metros desse lado aqui, e mais 16 metros desse outro lado aqui, fechando uma volta. Então, eu vou chamar uma volta de V, certo? V é quem? 27 mais 16 mais 27 mais 16. Certo, gente? Essa vai aqui, ó. E pode somando. 16 mais 27. Faz aqui do lado. 16 e 27. Certo? 7 mais 6 é 13. Sobe 1. 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Certo? Então aqui eu tenho 43 desse lado. E daqui, ó, 27 mais 16. Tem quanto? 43 de novo, né? Opa. 43. Certo? 43 mais 43, gente. A gente sabe que dá 4, 3, 4, 4, 8, 6, 6, 3, 3, 6, 86. Então, gente, uma volta nesse... Vou botar aqui letra A. Certo? Letra A. Uma volta em torno dessa quadra tem quem? 86 metros. Beleza? E letra B. Bota um traço aqui. Letra B. Ele fala assim. Quantos metros cada aluno vai percorrer? Gente, na questão ele fala assim, ó, cada aluno percorre 2 voltas, certo? Se uma volta tem 86 metros, eu vou dar 2 voltas. Quantas eu vou percorrer? Você vai fazer o quê? 86 vezes 2, né? Porque não são 2 voltas. Então vamos lá, ó. 6 vezes 2 dá 12, sobe 1.
8 vezes 2 dá 16, com 1, 17. Então, cada um vai percorrer um total de 172 metros. Certo, gente? Tá aqui. Pause o vídeo e copie isso aqui, tanto a pergunta quanto a resposta. Certo? Vamos lá. Gente, a gente tem também algumas medidas de massa. Aqui tem uma tirinha aqui, bem legalzinha. Fala aqui, ó. Macaxeira, mandioca e aipim são nomes diferentes para a mesma planta. Certo? E tá aqui, ó. E no quadrinho, ele puxa aqui, os meninos estão tudo sem graça aqui. Por exemplo, com uma plantinha, né? E aí o menino fica tudo feliz quando vê as raízes aqui da planta, que são o aipim, por exemplo. Certo? Só que o interessante é que as medidas elas podem ser em gramas, em quilogramas, em decigramas. Certo? A gente tem como exemplo, o livro traz aqui o quilograma, grama e miligrama. São os mais usuais, mas existem outras graduações, certo? De massa. Vamos lá, por exemplo. A gente tem também na natureza a tonelada, certo? E uma tonelada, ela pesa o quê? 1000 quilogramas, certo? Isso aqui é só curiosidade, gente, dos animais aqui que o livro traz, certo? E eu quis trazer aqui também, beleza, gente? Mas vamos lá, prosseguir. E aí, pessoal, alguns instrumentos de medição, os mais usuais são o quê? São as balanças, certo? Por exemplo, numa farmácia você vai na balança e mede sua massa. Você pode falar assim, ah, professor, eu vejo meu peso. Na verdade, você não vê exatamente o peso, você vê sua massa, certo? No ensino médio, vocês vão ver estudar em física que peso é massa vezes aceleração. E a aceleração da Terra vale 10 metros por segundo ao quadrado. Mas não se preocupe com isso, isso aqui é só curiosidade. Então, gente, quando você for na balança, você vai medir sua massa. Lembre-se sempre disso. A balança mede massa, não peso, certo? E aí, tem uma balança de farmácia, balança de cozinha, que as nutricionistas usam para medir certas quantidades de alimentos, por exemplo, certo? Para quem quer fazer determinada dieta. As balanças de feira, aquelas balanças manuais, certo? E essas balanças aqui, bem grandes, para medir o peso de gados, por exemplo, certo? Isso aqui são só exemplos, pessoal. E aí, gente, existem as transformações de massa. Vê só que interessante. Essa tabela aqui, ela é muito parecida com aquela tabela de comprimento, concordam? Só que aqui, antes, era um metro, né? Onde tem esse G aqui, vai ser grama. Na grama a gente vai ter o quê? Os seus múltiplos e os seus submúltiplos, beleza? E como é que você transforma de um para outro? Do mesmo jeito que você fazia com um metro, certo? Se você vai deslocar para a direita, se você tem um número em alguma dessas casas decimais aqui, e você desloca esse número para a direita, você vai multiplicando por 10. E se você desloca para a esquerda, você vai dividindo por 10. Por exemplo, isso aqui vocês conhecem bastante. Quando você vai no mercado e fala assim, para um açougueiro, eu quero meio quilo de carne, por exemplo. Gente, meio quilo de carne, a gente não pode dizer que é 0,5 quilogramas, certo? 0,5 quilogramas. E aí, isso aqui a gente pode tratar em gramas também, por exemplo. 0,5 kg não é a mesma coisa de 500 gramas, mas vamos fazer aqui através da tabelinha. Você tem aqui, ó, por exemplo, 0,5 kg. Se eu quiser converter isso aqui para gramas, eu faço o quê? Ó? Multiplico por 10 uma vez, ó, gramas eu estou aqui, quilogramas eu estou aqui. Eu quero ver a mesma graduação em gramas, certo? Multiplico por 10 uma vez, duas vezes, três vezes. Então você vai ter quem? Ó? Você vai ter o 0,5 vezes 10 vezes 10 e vezes 10, certo? A gente tem 3 10 aqui, certo? Você pode pegar essa vírgula aqui e deslocar 3 vezes. Então, eu tenho quem? 5, desloquei 1, 2, 3, certo? A vírgula estava aqui, né? Eu desloquei uma vez, duas vezes, 3 vezes. A vírgula fica aqui, ó. Então, gente, o que acontece?
0,5 kg a gente pode tratar como 500 gramas, por exemplo. É a mesma coisa. O que mudou foi só a escala de pesagem, certo? Isso aqui é a mesma coisa que você fazia com 1 metro e seus múltiplos e submúltiplos. Só que agora você vai fazer em gramas, certo? Sendo que as mais usuais são quem? O quilograma, a grama e a miligrama. Beleza? Mas existem outras terminações. Por exemplo, o hectograma, o decagrama, certo? O centigrama. Beleza, gente? Vamos lá. Alguns exemplos aqui também. Eu quero transformar 13 kg em gramas. Pessoal, eu tenho 13 kg. O quilograma está aqui, né? E a grama está onde? Letra A aqui. Então você vai pegar o 13 e multiplicar por 10 quantas vezes? 1, 2, 3. Vezes 10. Vezes 10. E vezes 10. Fica com quem? 13. Eu tenho 3 zeros aqui, né? Então posso adicionar 3 zeros depois do 3. Então 13 kg equivale a 13.000 gramas. É a mesma coisa. Certo, gente? Letra B. Eu quero 1,4 gramas em miligrama. Certo? A grama está aqui e a miligrama está aqui. Ó. Vai fazer o quê? Multiplicar por 10 quantas vezes? Eu estou pegando um número e estou deslocando a sua unidade de medida para a direita. Então, você vai multiplicar por 10 quantas vezes? 1, 2, 3. Então, tem 1,4 vezes 10, vezes 10 e vezes 10. Certo? Eu tenho 3 zeros aqui. Eu posso pegar essa vírgula do 1,4 aqui e deslocar quantas vezes? 1, 2, 3. Então, 3, 10 aqui. Então, 1, 2, 3. Adiciono 2 zeros aqui. A vírgula vem parar aqui. Certo? Essa vírgula some. E aí, eu teria o quê? 1.400 gramas. É a mesma coisa de... grama não, miligramas. 1.400 miligramas é a mesma coisa do que 1,4 gramas, certo? E letra C, eu quero 1.000 miligramas em gramas. Gente, vê só. Agora eu tenho um número que eu tenho 1.000 miligramas, eu tenho miligramas e quero chegar em gramas. Eu faço o quê? Divido por 10 quantas vezes? 1, 2, 3, certo? Então, pego 1.000, certo? E divido por 10 quantas vezes? 1, 2, 3. Pessoal, vocês podem fazer na calculadora, certo? Direitinho. Ou então pegar o 1.000 aqui e sair dividindo. Ó. 1.000 dividido por 10, por exemplo. 1.000 por 10 dá 1, 0, 0, 100. Certo? Poder fazer o quê? Pegar o 100 e dividir por 10. Dá 10. E, por fim, pegar o 10, pegar esse 10 aqui e dividir por 10 de novo. Dá quem? Dá 1. Gente, não importa como é que você faça. 1.000 dividido por 10, por 10 e por 10 dá 1. Certo? Então, 1.000 miligramas é exatamente igual a 1 grama. Certo? Isso aqui, que eu estou mostrando do lado aqui, são só mostras de fazer. Beleza? Mas você pode fazer na calculadora também, como exemplo. Só para praticar, só para você perceber e também se atualizar. Que é muito bom, pessoal, você usar a tecnologia a seu favor, a favor do seu estudo. Beleza, gente? Então, pausa o vídeo aqui e copia isso aqui, certo? Vamos lá. E aí, gente, fazer mais uma questãozinha aqui legal. Opa, só ajeitar aqui a imagem. Questão 4, fala assim. Você sabe que animal é considerado o mais forte do planeta? Certo? Esse animal, ele é o besouro rinoceronte. Nem eu sabia isso aqui, viu, gente? É certo? É estudando e aprendendo. Beleza. E, proporcionalmente, este animal é o mais forte. Certo? Não quer dizer que esse animal ele vai carregar toneladas. Ele está falando proporcionalmente ao quê? A seu peso, a seu tamanho. Ele é mais forte. Certo? Para se ter uma ideia, esse besouro consegue levantar cerca de 850 vezes a massa que ele tem. Então, proporcionalmente, esse animal é o mais forte do planeta Terra. Certo? Vamos lá. Letra A. Ele fala assim, considere um besouro rinoceronte de 80 gramas. Pergunta, quantos quilogramos esse besouro consegue levantar?
Gente, isso aqui é uma questão de interpretação. O que é que você vai fazer? A questão fala que 800, ele consegue levantar cerca de 800 vezes, 850 vezes a massa que ele tem, certo? Se ele pesa 80 gramas, ele consegue levantar 850 vezes. Quantas gramas ele consegue levantar? Vê só, ele consegue levantar 850 gramas, certo? Vezes 80. Certo? Ele não consegue levantar 850 vezes o peso que ele tem. Ele não tem 80 gramas aqui. Certo? Então, fazendo essa continha aqui. 0, 0 e 0, 0. 8 vezes 5 aqui dá 40. 8 vezes 8 dá 64. Mais 4 dá 68. Certo? Você pode fazer isso aqui na calculadora também, gente. Como exercício. Eu aconselho você a fazer na mão para treinar, né? Mas você pode fazer na calculadora também. Certo? E aí é só baixar. Ó. 0, 0, 0, 8, 6. Tem um 0 que ficou feio aqui. Deixa eu só ajeitar. 0. Então, gente, ele consegue levantar. Esse besouro consegue levantar, ó, 68 mil gramas, certo? Agora, olha a pergunta. Ele quer saber quantos quilogramas esse besouro consegue levantar. Vê só, gente. Quão forte esse bicho é. A gente tem aqui, ó, 68 mil gramas. O grama está aqui. Eu quero saber quantos quilogramas esse animal consegue levantar. Você vai pegar o 68, vai fazer o quê? Dividir por 10 uma vez, duas vezes e 3 vezes. Certo, gente? Então, o que acontece? Você tem aqui 668 mil. Você vai pegar os 68 mil, a vírgula está bem aqui, né? E dividir por 10 3 vezes. É a mesma coisa que dividir por 1000, certo? Vou botar aqui um primeiro passo e um segundo passo aqui. Certo? Você tem aqui 68 mil, certo? E você vai dividir por quem? Por 10 uma vez, por 10 outra e por 10 outra. É a mesma coisa que você dividir por 1000, gente. Certo? E aí, a vírgula está aqui, certo? Você deslocaria essa vírgula 3 casas decimal, resultando em quem? Vou ser um pouquinho mais direto, gente. Essa conta aqui dá quem? Dá 68 quilogramas. Vê só, gente, que absurdo. Esse animalzinho, ele sozinho consegue levantar 68 quilogramas. Ele aguenta levantar até isso aqui. Certo, gente? Então se tornou um animal mais forte do planeta Terra. Certo? Vamos lá, prosseguir. E a gente tem também a medida de tempo, que são o quê? Meses. Deixa eu só baixar aqui. Meses, dias e anos. Por exemplo, a gente vai ver também minutos, segundo, certo? E horas. Aqui, um ano é dividido em 12 meses, certo? Isso aqui você já sabe tranquilamente de cor. Cada mês é dividido em 30, 31 ou fevereiro, que é 28 ou 29. Dá a depender se o ano for bissexto ou não, certo? E cada mês é dividido também em semanas. E as semanas são divididas em dias. São domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Beleza, gente? Isso aqui é tranquilo demais. Aí só uma curiosidade. Fala assim, ó, no livro, que a keniana Mary Keitany, certo? Ela é recordista mundial em maratona feminina, certo? E em 2017 ela conseguiu alcançar 42 km em 2 horas, 17 minutos e 1 segundo, certo? Isso aqui é medida de tempo também, só que agora em horas, minutos e segundos, certo? É interessante falar que 1 hora, na medida de tempo, você vai ter sempre o quê? As horas acompanhadas de um Hzinho, os minutos acompanhados de M e N, ou min, de minutos, certo? E os segundos acompanhados de S de segundos, certo? Um dia tem 24 horas, 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos, certo, gente? Isso aqui são só curiosidades, beleza? E aí, pessoal, outra coisa interessante que a gente pode observar.
que são os ponteiros de um relógio, certo? Os relógios, eles sempre se deslocam neste sentido aqui, ó, nesse sentido de rotação, certo? O ponteiro menor representa a hora e o ponteiro maior aqui representa o minuto. Tem também o ponteiro do segundo, que eles não estão mostrados aqui, certo, gente? E é o que acontece. Cada deslocamento do ponteiro, ele representa, do ponteiro grande aqui, desse aqui que eu estou falando, ele representa que se passaram 1 minuto, certo? E aí, por exemplo, nesse primeiro relógio aqui, ó, a gente tem o quê? 10 horas, o ponteiro menor está apontado por 10 e 1 minuto. O ponteiro maior está apontado aqui para o primeiro tracinho. Já no segundo, a gente tem aqui 10 horas e 5 minutos. Por quê? O ponteiro maior se deslocou 5 vezes, ó. Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Certo? Deslocando ao todo 5 minutos. Beleza, gente? Temos também os relógios analógicos, desculpa, os digitais, certo? Que mostram as horas em formato digital, certo? Tá aqui esses exemplos aqui: 11 horas, 12 horas, 13 horas. Beleza, gente? Isso aqui são só curiosidades, viu, pessoal? Relógio analógico digital, isso aqui você sabe de cor, beleza? E aqui, ó, outro exemplozinho. Um relógio, pessoal, ele tem, você pode perceber que ele tem 12 números, certo? Só que um dia ele tem 24 horas. E aí vocês podem se confundir. Por exemplo, se eu falar assim, a aula começa 2 horas, certo? Mas 2 horas do quê? Da tarde ou da madrugada, por exemplo, certo? O que é que a gente faz? As horas, o relógio começa a contar sempre às 0 horas. Também está aqui 12 horas ou 0 horas, certo? A figura não está mostrando aqui, mas a gente pode pensar como 0 horas. E aí, de madrugada, por exemplo, a gente teria 1 da manhã, 2 da manhã, 3, 4, 5, 6 da manhã, 7 da manhã, 8, 9, 10, 11 e 12, também chamado meio-dia, certo? E aí, quando o relógio começa a rotacionar de novo, você não teria mais 1 hora. Você poderia falar 1 hora da tarde? Poderia, certo? Mas é mais comum você tratar com 13 horas. 13 horas é aquele horário depois do almoço, certo? 14 horas é depois das 13, 15, 16, 17. Aí 18 horas seria aquelas 6 da noite, por exemplo. Beleza? Essa aqui é o jeito de você olhar a hora no relógio. Certo, gente? Mas você poderia falar 1 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde? Poderia, tranquilamente. Isso é bem entendível. Só que aqui é só outro exemplo de como é que você pode lidar com o relógio. Beleza? E aí vamos fazer mais uma questãozinha. Falando assim, ó. Já estudamos o que é mesada. Pessoal, mesada é o que? Você receber um valor no mês. Certo? Uma certa quantia no final de cada mês. Ou no início de cada mês, por exemplo. Certo? Mas a questão fala assim. Você sabe o que é uma semanada? Certo? A semanada é uma quantia dada pelos pais ou responsáveis, geralmente uma vez por semana. Beleza? Escolhe um dia para dar uma vez por semana. E aí, letra A, ele fala assim: de cada mesada que recebe, Luan guarda R$15. Quanto ele terá poupado ao final de um semestre? Pessoal, vê só, um semestre equivale a 6 meses, certo? Então, quanto o Luan receberia seria quem? 15, beleza, gente? Vezes 6, que cada mês, cada mês ele recebe R$15, certo? Se ele está guardando ao todo de um semestre, e um semestre tem 6 meses, ao todo ele tem quem? 15 vezes 6, certo? Você pode fazer aqui do lado. 15 vezes 6, 6 vezes 5 dá 30, sobe 1, 6 vezes 1 dá 1, mais 3, certo? Então ele teria R$90 ao todo, certo? Parem aqui e copiem. Letra B, ele fala assim: as semanadas que Gabriela recebe toda sexta-feira tem sempre o mesmo valor, certo? Em fevereiro, ela recebeu R$32 ao todo. De quantos reais foi o valor de cada semanada? Gente, eu estou trazendo aqui o calendário de 2020, certo?
E aí, fevereiro. Como é que você vai fazer isso aqui? Ela disse que cada sexta-feira a Gabriela recebeu uma certa quantia. Então, ela recebeu uma quantia no dia 7, que é uma sexta-feira, a mesma quantia no dia 14, a mesma quantia no dia 21 e a mesma quantia no dia 28, certo? Ao todo, ela recebeu 4 vezes, certo? A gente tem 4 sexta-feiras no mês de fevereiro, e aí ela juntou, com isso aqui, ela juntou R$32 ao todo. Quantos reais ela recebeu por semana? Você vai fazer o quê? Você vai pegar o 32, certo? E dividir por 4. Professor, mas por que 4? Porque não foram 4 sexta-feiras no mês? Certo? E aí, gente, 32 dividido por 4, você tem que ela recebia aí, ó, R$8 por semana. Beleza? Para aqui, copie. Na verdade, gente, o jeito certo de tratar com dinheiro seria assim, ó. Um R, cifrão, certo? Aqui letra A é 90,0 e letra B seria quem? R, cifrão, 8,00. Certo? Agora sim, podem parar e copiar tanto a pergunta quanto a resolução. Beleza, gente? Vamos ver aqui. Pessoal, para terminar a aula de hoje, a gente tem o que? As medidas de temperatura. Certo? Que serve para quê? Para a gente ter uma noção do que está quente e o que é frio, basicamente. Certo? Por exemplo, a gente trabalha com temperatura o tempo todo. Cozinhando, certo? Tomando banho quente, tomando banho frio, por exemplo. Bebendo água gelada, por exemplo. Certo? Isso aí tudo influencia no nosso dia a dia. E aí, pessoal, para nós brasileiros, a escala de temperatura é chamada de graus Celsius. Certo, gente? Para vocês terem noção, a água ela ferve a 100 graus Celsius e a água congela a 0 graus Celsius. Certo? Então, para nós brasileiros, essa é a escala. E você fala assim, professor, por que para nós brasileiros? Porque, por exemplo, para o pessoal norte-americano, ou seja, o povo dos Estados Unidos, eles usam não a escala em graus Celsius, e sim em Fahrenheit, que é o tipo de escala. Vocês vão ver sair no ensino médio. Beleza, gente? E aí, pessoal, a gente tem também um negócio chamado amplitude térmica. Certo? Vocês vão ver em geografia, mais adiante aí. Por exemplo, quando você pega um celular e olha a temperatura que ele está, que está no dia hoje, por exemplo. Você consegue ver aqui, ó. Isso aqui é só um exemplo, gente. Num celular aqui, a temperatura mínima e a temperatura máxima. E entre elas, qual é a variação? Por exemplo, o livro traz, ó, perceba que aqui a mínima é 20 graus, nessa figura, e a máxima é 32. O livro nos traz uma amplitude térmica de 12 graus, que são o quê? 32, que é a maior temperatura, menos 20, que é a menor. Certo, gente? Isso aqui chama amplitude térmica. Certo? Vamos lá. E aí, gente, como eu falei, a gente tem algumas escalas de temperatura, que são o quê? O Kelvin, escala Kelvin, a escala em graus Celsius e a escala em graus Fahrenheit. Certo? Sendo que, por exemplo, a temperatura de vaporização, ou seja, que a água evapora, para Kelvin é 373 graus, certo? Para o Celsius é 100 graus, para Fahrenheit 212. E a temperatura de fusão, que é quando a água congela, para o Kelvin é 273, para o Celsius é 0 e para o Fahrenheit é 32. Pessoal, não se preocupe com isso aqui. Isso aqui é só curiosidade, certo? Vocês vão estudar isso aqui mais a fundo no ensino médio. Eu só estou querendo mostrar que existem outras escalas de graduação, certo, gente? Vamos lá. E aí, pessoal, os instrumentos de medição de temperatura nada mais são que o quê? Os termômetros, né? Tanto o clínico, o culinário, o termômetro de ambiente e o termômetro de rua, certo? Existem mais? Pode existir, certo? Isso aqui são só exemplos, beleza, gente? Aí, fazer uma questãozinha aqui, fala assim, ó. Quais dos termômetros a seguir indicam temperaturas entre 30 e 35 graus Celsius, certo? O que é que você vai fazer, ó? Vamos marcar aqui o 30. 30 está aqui, ó. Vou traçar uma reta em torno. Opa! Às vezes aqui é um pouco complicado, para traçar essas retinhas. Pessoal, eu estou pegando 30 graus em todas as escalas aqui, certo, gente?
Vamos marcar o 35? 35, gente, é esse pontinho bem no meio aqui, porque o próximo aqui já é 40, ó, aqui já é 40. Então, de 30 a 40, eu teria bem no meio quem? 35, certo? 35 é essa escala aqui, ó. Vamos lá. Tentar marcar certinho todas as faixas, certo, gente? E aí, a pergunta é, quais dos termômetros indicam temperaturas entre 30 e 35? Pessoal, você vai ver o que? A temperatura que o termômetro está marcando tem que estar nessa faixa aqui, tem que estar entre essas duas linhas que eu marquei, certo? Quem são? Essa aqui e essa aqui, letra B e C. Perceba o que? A letra A temperatura aqui nem chega nos 30 graus. E a letra B, a temperatura está em 40, certo? Então, entre 30 e 35 é o que? Termômetro B e termômetro C, beleza? E aí, para terminar a nossa aula de hoje, mais uma questãozinha aqui. Fala o quê? A pasteurização é um processo em que se aquece um alimento a uma temperatura alta e em seguida resfria rapidamente. Na fabricação de um suco de laranja, é aquecido até 92 graus Celsius e em seguida sofre um resfriamento de 87 graus Celsius. Fala assim, qual é a temperatura mínima que esse suco atinge no processo de pasteurização? Gente, vê só, você pode pensar assim. Eu tenho aqui um termômetro, certo? Tem aqui um termômetro. Beleza, graduado em graus Celsius, certo? Ele faz o quê? Ele fala que, primeiro, um alimento é aquecido, certo? Depois, rapidamente resfriado. O suco ele foi aquecido aqui, ó, até 92 graus Celsius. Beleza? Depois, ele sofreu uma queda, certo? De 87 graus. Então, daqui para cá, certo? Daqui para cá, eu tenho menos 87 graus. Ele fala assim, qual é a temperatura mínima que ele atinge, certo? No processo de pasteurização. Ele estava a 92 graus Celsius e ele teve uma queda de 87 graus Celsius. Quanto foi que ele caiu? Certo, gente? Você vai fazer o quê? Vai pegar o 92, certo? E diminuir de 87. Essa aqui vai ser a temperatura mostrada aqui, ó. Certo? Pessoal, 92 menos 87, de cabeça aqui, eu afirmo para vocês que dá 5. Certo? Então, gente, a temperatura mínima que ele chegou foi o que? A 5 graus Celsius. Beleza? Você pode parar aqui e copiar. Essa aqui é a nossa resposta. Certo, gente? Então, pessoal, bons estudos aí, gente. Boa aula. Certo? Me procure qualquer dúvida. Fique com Deus aí. Valeu.